Bom, acho que vamos continuar na construção das narrativas, né? Já. Dois. Quer dizer, nós temos um teorema que está meio que enunciado assim, né? Aliás, vamos dizer, vamos entender que dá o nome mais próximo da verdade. Na verdade, todos esses teoremas são construções históricas, e aí tem um monte de gente que contribui. No fim, o que a gente chama de teorema de Stokes é uma versão mais geral disso, que inclui no livro do Arnold, matemático russo, na hora que ele escreve teorema de Newton, Leibniz, Euler, Green, Gauss, Stokes, que eu Poincaré. Então, o teorema de Kelvin, né? Ele está nos dizendo assim, quer dizer, você tem S é uma superfície aqui é o bordo de S. Aí a gente tem um F e tem um bicho aqui que é outro campo de vetores. Tudo aqui em ômega. A superfície tem uma coisa, bom, vamos dizer assim, desenhando aqui, né? Você tem aqui a superfície S, o bordo de S. Esse bicho aqui. Aqui você vai ter o campo F. Aqui em cada ponto você tem um vetor normal. E o que o teorema diz é que a integral do campo F sobre o bordo de S, significa que eu integro aqui assim, é igual a integral sobre S. Vou botar fazer uma coisa mais ao gosto dos físicos, né? Integral sobre o bordo de S, de F, dszinho é igual a integral sobre S do rotacional. Vou escrever assim, escalar N ds. Isso aqui é um vetor, então o N é um vetor, o F é um vetor, teve essa narrativa vetorial. Trabalhamos um pouco essa narrativa vetorial, em que tem um detalhe, o detalhe do que é a superfície e o que é o bordo, né? Quer dizer, a superfície tem uma coisa, vamos dizer assim, dúbia que fica, é porque, para nós, a superfície é sempre parametrizada. E, tipicamente, você vai ver qualquer livro de cálculo, vai
dar a superfície como algo que não é definido, mas que tem uma superfície. Tá certo, todo mundo sabe, a esfera é uma superfície, a superfície lateral de alguma coisa, não sei o que e tal. E então trata-se de calcular. E na hora de calcular, você introduz uma parametrização e fica também implícito que aquela integral que você calcula não depende da parametrização. Mas nada disso é dito muito claramente, muito menos demonstrado. Tem algumas razões, quer dizer, definir superfície corretamente exige um trabalho geralmente é feito num curso de geometria diferencial, num curso de variedades e tal, mas é um trabalho que, vamos dizer, não acrescenta tanto à essência do teorema. Dá para a gente viver bem dizendo, não, superfície, tá, a gente sabe o que é e tal, e na hora de calcular a gente precisa da parametrização. Então, a gente sempre vai pensar a superfície como um objeto bidimensional, mas a gente vai sempre calcular com ela parametrizada. Então, na verdade, essa integral aqui está sempre atrelada à parametrização. Porque para você enunciar esse teorema com toda a generalidade, você precisaria ter um conceito de superfície, ter a definição de integral de superfície, que passa por parametrizações, o que passa também por provar que a integral independe da parametrização. E tem um custo. Pior, a versão assim, você diz, não, eu sei o que é uma integral de superfície, eu sei o que é uma superfície, faz com que você perca algumas coisas simples. Porque, repara, quando a gente começou demonstrando o teorema assim, né? Pegou um ponto A, um ponto B, aí disse, ó, eu tenho o campo F, então se eu calcular a integral de F sobre C0 e integral sobre C1, se o campo fosse gradiente de alguma coisa, isso dava, né, se F igual a gradiente de Fzinho, isso daqui seria F de B menos F de A, isso daqui também seria F de B menos F de A, e a gente não precisava esquentar a cabeça. Mas, então, primeira coisa... Oi. Esse aqui é o rotacional, não é o gradiente. É um conceito novo que apareceu nas aulas que você faltou. Eu não vou poder, vou dizer, repetir tudo, mas me interrompe de vez em quando. Tá, isso aqui é o seguinte, né, o teorema foi o seguinte, vou recapitular como é que a gente chegou nesse teorema. Eu tenho um campo de vetores. Esse campo, vou esperar o Zico sentar aqui também, que eu vou recapitular Sabe que eu tomei a decisão de não usar brinco décadas atrás, porque eu pensei, não, eu vou querer usar um brinco de ouro, de brilhante. E o moleque, trombadinha, né? Trombadinha vai arrancar minha orelha. Aí eu decidi, uma decisão assim, baseada em viver no Rio de Janeiro. Eu olhei agora. Bom, aliás, a primeira vez que eu vi um homem de brinco foi uma coisa surpreendente. No Brasil não falava isso. Um caixa de banco na Suíça. Mas a nossa história aqui é o seguinte: eu estou trabalhando com campos de vetores. Campo de vetor, pegar uma função, o campo de vetores aqui é um F, aqui eu tenho um ômega,
é um aberto em R3 e o campo de vetores é uma F de ômega em R3. Quer dizer, cada ponto tem um vetorzinho pendurado nele. Esse campo de vetores poderia ser gradiente de alguma função. Se ele for gradiente de uma função, quando eu calculo essa integral, lembrando que essa integral significa, né, que se C uma função de AB em ômega, então a integral sobre C do campo F também, eu vou usar sempre essa notação assim, mas, vamos dizer, isso daqui é a integral de A até B de F de C de T, escalar C ponto de T dt. E é crucial a gente entender isso daqui, né? Se o F é gradiente do F, então seria a integral de A até B do gradiente de Fzinho de C de T, escalar C ponto de T dt. E isso é a derivada, isso aqui é a derivada, quer dizer, a integral de A até B da derivada em relação a T de F de C de T. Quando eu derivo isso, dá o gradiente de F, escalar a derivada C. Então, esse é aquele momento em que o filho da puta do professor de cálculo 3 pensa que eu sei cálculo 2, está admitindo. Mas, tá? Então, como é isso daqui, se for gradiente é isso, que é igual a isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Isso é F de C de B menos F de C de A. Que é F de B menos F de A. Não importa, né, se eu pegar 500 curvas começando em A e terminando em B, todas vão dar a mesma integral se isso daqui valer. E aí o nosso trabalho agora foi o seguinte, mas e se não for? Todo mundo está em ômega. Todo mundo está em ômega. É o bordo da S. Nesse caso, composto por essas curvinhas assim. O bordo de uma superfície é diferente do bordo da superfície como conjunto, porque a superfície está em R3. Ela é fininha. Então, todo ponto está no bordo dela como conjunto. Mas o bordo aqui, realmente, é a borda do prato. Essa conta aqui, vamos ver, a definição de integral do campo F sobre a curva C é essa. Eu, vamos dizer, introduzi isso aqui pensando em trabalho da força F ao longo da trajetória C, ou, como não acredito em trabalho, ou como simplesmente um método de buscar essa Fzinha aqui. Ó. Porque como essa integral, se o meu F fosse gradiente do Fzinho, essa integral aqui seria isso, que seria isso. Então, imagina que eu estou no meu campo F e eu estou querendo que ele seja gradiente de alguma Fzinha. Então, eu digo, não, Fzinha em A, eu defino 38. Agora, se eu quiser, a partir da informação que Fzinha de A é 38, como é que é Fzinha de B? Aí eu pego uma curva que sai de A, chega em B, integro o gradiente aqui e vai me dar F de B. Então, se eu não sei a F, eu estou supondo então que esse F é gradiente do Fzinho. Só que, se eu vier por aqui e der diferente, acabou.
Tá? A curva não é o Não, é Fzinho, uma função de ômega em R. Potencial. Fzinho é potencial. Fzão é o campo de forças. O Fzinho seria, menos Fzinho seria o potencial desse campo de forças. Então, se eu fizer o trabalho realizado aqui, que é dado por essa integral, eu tenho que encontrar a diferença de potencial. Então, significaria, bom, o potencial é meio arbitrário, eu sempre posso somar uma constante dele, porque eu não meço o potencial, meço a diferença de potencial. Então, se o meu campo F for gradiente de uma Fzinha, eu tenho que recuperar Fzinho de B menos Fzinho de A fazendo essa integral. Só que se eu vou por aqui, eu acho uma diferença, eu vou por aqui, acho outra, aí, então não tem potencial. Tá? Então, aliás, é um teorema importante, né, que eu não parei para demonstrar ainda, que vai dizer justamente que esse potencial existe sem somente ser essa integral independe do caminho. A gente está na parte fácil, que é se o potencial existe, a integral tem que independer do caminho. Mas uma vez que eu garanto que a integral independe do caminho, eu defino o potencial exatamente por essa integral. E vai funcionar. Função ser contínua o quê? Nem lembro. Cara, sabe que todos nós, se ficarmos bem velhos, vamos passar por isso, né? De tentar articular um pensamento e a coisa você não consegue completar o que você está querendo dizer. Bom, mas não, acho que não. Eu tô fazendo uma coisa relativamente nova, né? Tá certo? Porque a questão é a seguinte: até aqui, né, nós estamos pensando sempre assim: uma função pega um ponto, associa um número. De certa forma, o que a gente está fazendo aqui é pegar o campo de vetores F e ele associa um número a cada curva. Mas a primeira coisa, olha, aqui tem uma visão importante do gradiente, que é essa. Vou apagar aqui para ter espaço. Imagina o seguinte, você tem uma F de ômega, está contida em R3, que pode ser, botar Rn, N na nossa cabeça pode ser 2 ou 3, é a mesma ideia. E aí existe um bicho que a gente chamou de gradiente de F, de ômega em Rn. Esse bicho, o gradiente de F, em x é d-ROM F, d-ROM x1, d-ROM F, d-ROM xn. Esse cara daqui é a versão vetorial do df de x, que é o d-ROM F, d-ROM x1 de x dx1
Esse aqui é o que dá... porque a derivada é a transformação linear que melhor aproxima a função do ponto. Então, quando eu pego o ponto x, essa transformação linear é a que tem... Isso aqui é a transformação. Isso aqui, como transformação linear, vai ter essa matriz, né? Essa matriz aqui. Quando eu aplicar isso no vetor H1, HN, vai me dar dρf, dρx1, dx1 de H é o H1. Mas, tá? Quer dizer, isso aqui, quando eu aplico isso em H, eu uso que dx1 de H é igual a H1, dxj de H igual a HJ. Então, isso aqui é a transformação linear que tem essa matriz. E por acaso, bom, olha para essa matriz, isso é o gradiente, só que em vez de eu botar com parênteses e vírgulas, eu botei chaves. Então tem uma dualidade entre esses dois caras. X é um ponto de ômega. X. Tem N coordenadas. 2, 3. Então, isso aqui. Eu estou meio que trazendo uma revisão. Estou fazendo a revisão de cálculo 2. Então, na minha revisão de cálculo 2, ela diz o seguinte, olha, uma função f, se não acontecer nada, ela é constante. É constante. Mas se ela não for constante, quem mede como e quanto ela deixa de ser constante é esse bicho aqui, ou esse daqui. E esse bicho aqui, pensando vetorialmente, esse bicho aqui, ele então tem a função f, aí existe um campo de vetores f, o gradiente em cada ponto, né? Tal que, se eu pegar o ponto A, o ponto B, e eu quiser olhar para a variação f de B menos f de A, eu simplesmente pego uma curva qualquer que sai de A, chega em B, né, uma C de AB em ômega, de classe C1, tá? Tal que C de A igual a A, C de B igual a B. Então, eu começo em A, termino em B. E aí, esse gradiente é um cara que opera o seguinte milagre, né? Qualquer curva que eu faça assim, esse cara vai ser igual a integral sobre C que é, vamos dizer, integral de A até B do gradiente de f em C de t, escalar C ponto, escalar C ponto de t, dt. Então, eu estou repensando o gradiente não como a aproximação linear, mas como alguém que eu integro, né? Quando eu ando de A para B, a variação de f ao longo desse caminho é medida integrando esse gradiente sobre esse caminho. Então, a integral de linha, ela meio que eu poderia pensar como essa ser a motivação para eu definir a integral de linha. E agora eu estou lidando com o fato um pouco assim, quer dizer, desagradável, surpreendente ou auspicioso, que quando você tem em uma variável, você tem uma função f, quer dizer, um campo
o campo de vetores em uma dimensão é dado por uma função, e essa função sempre é derivada, a função contínua sempre é derivada de alguém. Só que, a partir de R2, você pode tranquilamente construir campos de vetores contínuos, diferenciáveis, polinomiais, lineares, que não são gradientes de ninguém. Isso aqui é um... Né? Porque se esse cara é gradiente aqui, então a derivada desse cara em relação a x2, ou em relação a xn, é igual à derivada desse daqui em relação a x1. Tem as derivadas parciais mistas iguais. E ocorre que é fácil você... Né? Você pega aqui, sei lá, x2 vai ter derivada em relação a x2, 1. 0 vai ter derivada em relação a x1, 0. Então, se eu derivar isso em relação a x2, não dá igual a derivar isso em relação a x1. Então, eu não posso dizer que isso aqui seria dρm x1 e esse dρm x2. Esse cara daqui, coisa mais simples, impossível, né? E ele não é gradiente de ninguém. Então, existem campos não conservativos, pelo menos na teoria, e significa, bom, aí eu digo, pô, quero entender isso melhor. Então, entender. Isso, aliás, vamos dizer assim, isso é equivalente, né, a você integrar o campo. Ele começa aqui, né, se você faz C de B igual a C de A, essa conta daqui, né, significa o A ser igual a B, daria 0. Então, se o campo é conservativo, você faz a integral de linha e dá 0. Então, se o campo elétrico e o campo magnético no mundo real fossem conservativos, meu microfone não estaria funcionando, nem a câmera estaria filmando, nem a luz estaria acesa. Tá? Então, não é um devaneio teórico. Na verdade, esse conceito que eu estou falando aqui de rotacional, ele você que vem das investigações da física do século XIX. Bom, dito isso, voltemos a ser matemáticos. Então, eu penso, bom, esse negócio aqui pode não dar a mesma coisa se eu vou por aqui, se eu vou por aqui. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos a seguinte investigação. Você pega uma curva C0 aqui, que liga A a B, aí ela sai andando, fazendo uma homotopia, até que ela vira a curva C1 aqui. Tá? Vai andando. Ao andar, ela constrói uma superfície. Assim como quando eu pego o ponto A, ele sai andando e chega aqui no ponto B e construi uma curva aqui. Então, a trajetória da curva, quer dizer, cada instante aqui você tem um ponto intermediário. A cada instante aqui você tem uma curva, vamos dizer, intermediária, que eu vou chamar de C índice S, porque T é a variável da curva. Oi. Tem o conceito, quando você bota a superfície parametrizada, quando você parametriza a esfera, parametrização padrão, ela tem uma costura aqui, né? Mas essa costura,
tem um pedaço que é assim, outro pedaço que é assim. Então, eles se cancelam. E esse ponto também é considerado degenerado. Então, embora formalmente ela tenha um bordo, o bordo dela, se você integrar qualquer coisa sobre o bordo dela, vai dar zero. Quando você pensa as superfícies como objetos, então a esfera, o bordo dela é vazio. Não tem nenhum ponto. Você está pensando a esfera, não tem a costura. Você olha e diz, não, tem nenhum ponto no bordo. Hã? Quando parametriza, você é obrigado. Você não tem como pegar um pedaço do plano e transformar homeomorficamente numa esfera. Então você é obrigado a fazer alguma emenda, alguma coisa assim, mas essa emenda tem essa propriedade de que tudo se cancela. Aqui eu estou pegando a superfície, ela tem um bordo aqui. Né? Mas, então, retornando aqui na nossa história, né, a gente criou com isso, a gente criou o seguinte, ó, tem aqui a variável S, a variável T, aqui está o intervalo AB, e o meu S variou de 0 até 1. Para cada valor de S, eu tenho T variando de A até B. E isso me define uma função φ de 0,1 vezes AB em ômega, que pegou ST e levou... Quem é φ de ST? Eu olho qual é a curva CS e qual é o valor dela no tempo t. E isso daqui eu vou chamar de... Tá? Tem aqui a CS, vamos ver, aqui tem o S e o T correspondentes a esse ponto. Esse ponto daqui vai parar aqui. Esse cara é o φ de ST. É como se eu dissesse, ó, aqui esse ponto saiu andando, construiu essa curva. Em cada instante S eu tenho o ponto C de S aqui. Agora, em cada instante S eu tenho a curva CS aqui. E eu calculando ela no ponto T, no fim, em vez de ter uma curva aqui, eu tenho uma superfície formada por essas curvas. O 0 e 1 é porque eu chamei a curva, a primeira curva de C0, a segunda de C1. Tá? Quer dizer, o 0 é o ponto de partida e o 1 é o ponto de chegada. Eu estou meio que... estou varrendo e tentando entender alguma coisa aqui. Aí eu fiz o seguinte, eu associei a cada S, eu tenho S, eu tenho CS. Eu tenho a integral do campo sobre CS. Então, isso aqui eu chamei de I de S, a integral sobre CS do meu campo F. Essa integral, que se fosse conservativo, seria sempre a mesma. Mas agora ela deve variar com S. Então, para entender o que está acontecendo, eu calculei em linha de S. E aí, uma vez calculado em linha de S, eu só fiz a seguinte coisa. Ó. Em linha de S é uma integral. Não, I de S não é a F, é a integral de F. Não, em linha... isso aqui é o seguinte, é a integral de A até B de F de CS de T, escalar C ponto, CS ponto de T, dt. Em termos de φ, vai ser a integral de A até B de F de φ de ST, escalar, a derivada disso aqui vai ser d-ρ φ, d-ρ t de ST, dt. Botei essa conta, arregacei as mangas, derivei essa porcaria e obtive isso aqui, uma integral. Tá? Isso aqui apareceu como integral de A até B
depois de árduas coisas, de um bicho aqui. Aí teve, vamos ver, não vou refazer as contas, mas eu fiz as contas, olhei, deu um negócio e tal, aí eu finalmente consegui extrair dali um vetor. Um cara assim, eu chamei de rotacional de F, né, em φ de ST, escalar derrom φ, derrom S de ST, vetorial, derrom φ, derrom T de ST, dt. Quer dizer, ficou esse cara daqui, escalar esse produto vetorial, dt, foi o resultado da minha conta. Aí eu olhei para isso e disse, bom, mas isso aqui é a derivada da minha função I. A taxa de variação desse negócio. Então, eu vou simplesmente usar o teorema fundamental do cálculo e dizer o seguinte, I de 1 menos I de 0 é igual a integral de 0 a 1 de linha de S ds. Nessa conta que eu fiz. I de 1 é a integral, né? I de S é a integral sobre CS. Então, I de 1, isso daqui é integral de F sobre C1. Esse daqui é integral de F sobre C0. Isso agora passa a ser a integral de 0 a 1 da integral de A até B do rotacional de F, φ de ST, escalar, produto vetorial de derrom φ, derrom S de ST, não, justamente, se for conservativo vai dar 0. Tá? Eu estou estudando isso aqui, isso agora dt ds. Eu falei, isso foi um resultado experimental. Né? Eu peguei, vou medir esse negócio, vou medir a derivada, vou calcular a derivada. Calculei a derivada, fiz as contas e achei isso. Aqui eu já dei uma torcida para aparecer esse campo de vetores aqui. Aí eu olhei para isso e disse, mas isso daqui é a minha definição. Né? Se eu olho para essa superfície S daqui parametrizada por φ, isso daqui é esse campo de vetores calculado num ponto da superfície, escalar, isso daqui ó, é o meu ds. Não, porque quando eu parametrizo, né, isso aqui tudo, né, incluindo aqui, tá? Quando eu parametrizo a superfície, eu tenho a derivada em relação a U, a derivada em relação a V, ou a derivada em relação a S, a derivada em relação a T. São os dois vetores tangentes. Né? Vamos dizer, tem o ds, o dt, pega esse quadradinho na superfície, ele vira aqui derrom φ, derrom S vezes ds, e aqui dt vezes derrom φ, derrom t. E aí o produto vetorial desses dois caras é o meu ds vetor, quando eu introduzi a ideia de integral de superfície. Então eu olhei para isso e disse, mas isso aqui é a integral desse bicho sobre essa superfície. Quer dizer, e esses dois caras aqui, né, esses dois caras aqui, o C0 e o C1, com alguma fantasia, eu posso chamar de bordo da superfície. Vem daqui até aqui o bordo formado por esses dois. Então, eu construí uma narrativa que diz, olha, essa conta, esse experimento que eu fiz, me diz que se eu pegar o campo F e integrar no bordo da superfície, vai me dar o fluxo através da superfície desse bicho aqui, rotacional. Imagina lá o Maxwell, Faraday e tal. O Maxwell é o cara que olha para esse poder de Faraday, está dizendo isso daqui, essencialmente. Né?
Cada pedacinho, cada degrau dessa escada é importante. Ele é auxiliar nessa história. Tá? Tudo é auxiliar aqui, mas essa é uma interpretação, em que eu estou interpretando isso como campo de vetores. A integral do F. Aqui, do ponto de vista abstrato, é simplesmente uma integral, e se o campo fosse conservativo, seria zero. Mas se não é... Eu comecei pensando assim, se o campo é conservativo, essa coisa é constante. Então, a daqui menos aqui dá zero. Agora eu estou pensando assim, não, também a mesma coisa eu pensar, se fosse conservativo, a integral sobre o caminho fechado seria zero. Então, estou dizendo, olha, se não é zero, estou dizendo que qualquer superfície que tenha isso como bordo, tem esse rotacional aí, que se eu pegar, vamos dizer, outra maneira de dizer isso, eu tenho aqui um caminho fechado, e aí eu olho para a integral sobre esse cara aqui de F. Não deu zero. Então, o que eu acabei de ver é o seguinte, se eu pegar uma superfície qualquer aqui, né, uma superfície que tenha esse caminho aqui como bordo, essa superfície S aqui, isso daqui passa a ser integral de F sobre o bordo de S. E essa integral vai ser igual à integral sobre S, o fluxo através de S, desse cara misterioso que foi o resultado do experimento. Quer dizer, o meu experimento me deu um teorema e um conceito. Apareceu um bicho, que eu chamei de rotacional. Não, a gente vai particularizar isso para fazer o teorema de Green. A gente vai voltar, porque tem vários caminhos que chegam... Porque, assim, no século XIX, tem um monte de gente estudando propagação de calor, vibrações, mecânica dos fluidos, termodinâmica, eletromagnetismo, quer dizer, eletricidade, magnetismo, depois eletromagnetismo, e os resultados começam a aparecer, até geometria também, né? Começam a aparecer e leva, vamos dizer, aí, pelo final do século XIX, mais que no século XX, assim, talvez melhor situar como Élie Cartan, que é lá em 1920 e pouco, 100 anos, e ele olhou e conseguiu dizer, não, isso é tudo a mesma coisa. E é um teorema só. Então, eu também estou construindo um pouco de... Eu quero chegar a dizer que é um teorema só, mas eu não consigo fazer um século de matemática de uma maneira simples. Mas eu estou colocando aqui um dos caminhos, é esse daqui. A integral da F, se você pensar F como um campo de forças, seria o trabalho realizado por F. Tá? Que se F fosse conservativo, daria a variação da energia potencial associada a F. É uma interpretação possível. Aqui eu acho que na minha cabeça é melhor. Mas tem outras integrais de linha que não necessariamente estão associadas a isso. Vamos dizer, quando a gente faz... Né, posso apagar aqui? Tem... Oi. Ele é o vetor velocidade. É a derivada. Né? Tá? C de t
é igual a x1 de t, xn de t, e o c ponto é a derivada de cada um. É que é meio padrão na mecânica você ter o tempo e a derivada em relação ao tempo leva um ponto. Aí adquiri esse vício. Parece até que eu tenho uma paixão por... Eu tenho uma formação em mecânica. A única coisa que eu acho que já falei para vocês que me surpreendeu quando cheguei na França é que na França física é uma coisa, mecânica é outra. Mecânica é meio que uma coisa axiomática, você axiomatiza as leis de Newton e aí sai fazendo matemática em cima. Bom, mas tem outras integrais, né? Por exemplo, aquela integral que mediu a variação de ângulo, você tinha aqui em R2 menos a origem, apareceu uma integral que é o seguinte, você tem aqui a origem, aí você tem a curva C de t aqui, e a integral sobre C de uma certa coisa dá a variação de ângulo. Na verdade, né, a gente pensa assim, a gente faz C de AB em R2 menos a origem. E essa integral aqui, ela não aparece... A gente deduziu essa integral sem falar em integral de linha. Pois é, aí a gente fez aquela brincadeira toda, né? E chegou à conclusão que se C de t é igual a x de t, y de t, então essa variação de ângulo aqui era a integral de A até B de menos y de t, x ponto de t, mais x de t, y ponto de t, sobre x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado dt. A conta que a gente fez. Não sei se vocês estão vendo assim, os exercícios da teoria são muito ricos. Isso foi um mega exercício que a gente fez para construir isso aqui. Mas isso daqui, olha, eu posso interpretar assim, ó. Eu poderia dizer, ó, eu tenho f de xy igual a menos yx, e aí isso aqui é a integral, menos yx, eu vou botar 1 sobre x2 mais y2, quer dizer, tudo que não tem x ponto, eu boto assim, né, 1 sobre x2 mais y2, menos yx, e aí esse bicho daqui é integral sobre c de f de f. Tá? Esse aqui é igual a integral de A até B de f de c de t escalar c ponto de t dt. Mas eu não estou pensando em nenhum campo de forças aqui. Outra coisa. Até aqui, acho que é melhor pensar isso aqui como uma coisa assim, né? 1 sobre x2 mais y2 menos y dx mais x dy. Porque aí, na hora que eu jogo na integral, o dx, né, ele é x ponto de t dt. Então, aqui é melhor pensar como uma forma, a gente chama uma forma diferencial, uma forma, de que a cada ponto associa uma coisa linear. E esse cara me dá, me mede a variação de ângulo. Eu posso enquadrar isso no teorema de Stokes
da seguinte maneira. Vamos pensar que... Não, mas vamos fazer aparecer. Vamos fazer aparecer. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Ó. Isso aqui eu estou olhando a curva no plano, andando, né? Eu posso pegar e tirar o eixo do Z e fazer a curva dando voltas em torno do eixo do Z. Quer dizer, eu posso fazer o seguinte, fazer de R3 menos o eixo OZ em R3, que vai levar XYZ em menos YX0. E agora eu faço essa curva aqui em R3 menos o eixo OZ. Ela vai ter terceira coordenada. Só que a minha integral não vai considerar a terceira coordenada. Quer dizer, na verdade, é como se eu projetasse a curva no chão e medisse o número de voltas. Mas isso vai medir o número de voltas que ela dá em torno do eixo do Z. Quer dizer, não é nem isso, né? Quer dizer, vai medir a variação de ângulo em torno do eixo do Z. Quando fechar... porque não importa, né? A curva está andando assim com o Z variando, mas eu estou olhando a projeção dela no chão. Então aqui, né, vai ser menos y, x0. Tá? E aqui tem 0 dt. E dá isso aqui. E esse exemplo é um exemplo muito importante pelo seguinte. Se você calcular o rotacional desse f, ó, rotacional de f a gente bota aqui E1, E2, E3, d dx1, bom, d dx, vou botar aqui JK, já que eu estou com XYZ, né? A gente tem que ser bilíngue, né? Aqui é menos y, x0. Então, ó, coeficiente de x, ó, isso daqui dá 0, isso daqui dá 0. Então, 0i. O coeficiente de j tem essa derivada que é 0, essa também é 0, não importa se é mais ou se é menos, 0j. E k, você tem 1 aqui. Tá certo. Ah, não, faltou x2. Não, faltou x2 mais y2. x2 mais y2. Né? Tá? Então, de novo aqui, não tem z, então isso daqui dá 0. Na segunda, também aqui não tem z, dá 0, mas na primeira a gente tem que derivar isso aqui. E na hora que você deriva isso aqui, também dá 0. Tá? É só, vamos fazer a conta. Derivada em relação a x de x, vamos dizer, 1 sobre x2 mais y2x, né? Vai dar 1 sobre x2 mais y2 vezes 1, né? Menos derivada disso daqui vai dar mais, vamos dizer, tá, x vezes a derivada em relação a x de x2 mais y2 a menos 1. Né? Aqui vai dar x a menos x, 1 sobre x2 mais y2 ao quadrado, vezes 2x. Tem um 2 que está me preocupando aqui. Menos 1. Não, acho que está certo, né? Porque se você faz a derivada
em relação a y, de 1 sobre x2 mais y2, vai dar a mesma coisa, 1 sobre x2 mais y2, mais, aqui é mais, né? Mais porque tinha menos aqui. E aí aqui você vai ter 2y2 sobre x2 mais y2 ao quadrado. E aí, na hora que você soma, um fica com o sinal trocado, e aí aqui dá 2 vezes 1 sobre x2 mais y2, e aqui você tem 2 vezes x2 mais 2 vezes y2, dividido por x2 mais y2 ao quadrado, cancela e zero. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? 0K. Então, esse cara, o rotacional dele é zero. Então, o que isso faz? O que acontece? Na verdade, acontece uma coisa muito simples, que é o que a gente já esperava, né? Você tem aqui o eixo do Z. Se você passar uma curva fechada aqui assim, ela é bordo de uma superfície. Então, aqui a integral sobre C, vamos chamar essa... Bom, esse cara aqui. Né? A integral sobre C de F vai ser igual a integral sobre S de rotacional de F, que é zero, porque o rotacional é zero. Bem, mas está dando zero volta em torno do eixo. Quando você faz assim, aí você não pode aplicar o teorema, porque quando uma curva dá uma volta em torno do eixo do Z, você não pode construir uma superfície que tenha essa curva como bordo e que esteja toda contida no nosso domínio, que é o R3 menos o eixo do Z. Então, o fato de o rotacional ser zero, nesse caso, não vai assegurar que a integral sobre esse caminho fechado é zero. É uma coisa super importante. Quer dizer, essa medida de quanto o campo deixa de ser conservativo é uma medida local. Porque, de certa maneira, o rotacional é isso, né? Eu medi o quanto o meu campo está deixando de ser conservativo. Mas é uma coisa local. Então, o fato de ser zero aqui na região aqui, ainda tem o problema de ter buracos na região. Então, o fato de, em R3, você tirar uma reta interdita certas coisas. Quer dizer, certas curvas fechadas não vão ser bordo de ninguém. Esse é um link entre isso aqui e a topologia. De alguma maneira, vamos dizer, o teorema vai nos... Quando ele não puder ser aplicado, está nos informando sobre a topologia, sobre os buracos que tem no seu espaço. A motivação para a discussão era sobre quando as coisas não dependem do caminho. Aí a gente conseguiu um tratamento para meditar, o quanto varia com o caminho. Aí agora a gente mudou para uma discussão de se depende do bordo, porque a parametrização... Mas é porque a independência tem duas maneiras de você pensar, que são as seguintes. Né? Você pode pensar, você tem aqui C0 e C1, ou você pensar assim, não, mas isso é a mesma coisa, eu vou olhar para C1 menos C0, na verdade, que corresponde a essa volta completa. Então, olhar se a integral independe do caminho, quando você tem dois caminhos com mesmos pontos, mesmas extremidades, é o mesmo que olhar se a integral sobre qualquer curva fechada é zero. A gente fez outra pauta sobre a discussão sobre o caminho de caminho, agora ele tem de bordo. Por isso que eu escrevi bordo aqui. Até porque depois eu observei que o fato de ter fixado as extremidades não era importante na minha conta. Se eu não fixasse, vamos dizer, esse cara ia caminhar até aqui e ia construir
esses dois pedaços do bordo. E ia aparecer no resultado do teorema também. De certa forma, ele está fazendo contagem de volta, porque está recuperando o TFA, está sentindo que era aquela discussão inicial se uma integral, derivar uma integral e recuperar a função original, né? Que é o que o TFA queria. Sim, se você pegar essa forma e disser, olha, para curvas fechadas, eu defino o número de voltas da curva C igual a 1 sobre 2π vezes a integral de linha desse F, vou deixar só assim. A cobrinha de bambolê, sempre que é uma curva fechada, a notação é a cobrinha de bambolê. Tá? Então, em termos de número de volta, eu considero curvas fechadas, integro esse negócio sobre a curva fechada, ele vai medir, né, eu projeto a curva no chão e meço quantas voltas está dando em torno da origem, que é o mesmo que medir quantas voltas eu estou dando em torno do eixo do Z. Então, aqui eu tenho um exemplo de integral de linha que não tem como motivação, em princípio, nada da física. É uma ideia muito mais geométrica. E claro, você sabe que às vezes ela pode querer enganar você. Ela vai, finge que vai fechar, mas não fecha, volta, desfaz o que fez. O que vai importar no fim é se você consegue ou não tirar ela do eixo do Z. É um resultado um pouquinho mais difícil de provar, mas estaria ao nosso alcance também, é mostrar o seguinte, que se você consegue deformar uma curva na outra sem passar pelo eixo do Z, então o número de voltas é o mesmo. Isso está ao nosso alcance, porque olha só, quando eu deformo uma curva na outra, eu construo um cilindro, cujo bordo é a diferença das duas curvas. Então, a diferença das integrais é o fluxo desse rotacional no bordo, que é o cilindro, no cilindro, e esse rotacional é zero. Então, se duas curvas, se eu deformar uma curva na outra, sem passar pelo eixo do Z, eu posso aplicar o teorema. E como esse rotacional aqui é zero, a integral aqui menos a integral aqui, tem que ver que, vamos dizer, a integral no bordo vai ser a integral em um menos a integral no outro, mas vai dar a mesma. Agora, a recíproca é que é mais difícil um pouco. Oi? Essa daqui? É porque ela não está envolvendo, o eixo do Z está aqui, ó. Aí ela passa, ela fecha sem envolver o eixo do Z. Então, é como se estivesse aqui, se estivessem vindo no... Eu disse, bom, hoje vai ser, em vez de aula, eu vou fazer um show aqui de, como é que chama esse negócio? Pole, sei lá, alguma porcaria. Hã? Polidense, aqui, tá? Então tem um poste de alto a baixo, né? E eventualmente eu posso até tirar o elástico do cabelo, amarrar ali de uma maneira sexy, mas vai ser mentira, porque dá para soltar ele, entendeu? A menos que eu tivesse, vamos dizer, se eu tivesse uma fita no cabelo, eu tiraria a fita, aí envolveria lá no negócio, daria um nozinho, e agora não dá para soltar sem tirar o nozinho. Aí eu dou, sei lá, 15 voltas na minha fita e tal. Tá? Não, a variação de ângulo é definida para qualquer curva. Quando a curva fecha, aí eu posso falar em número de voltas. Por isso que essa integral, número de voltas, é definido só para curvas fechadas. Não dá para falar de número de voltas numa curva que não fechou. Entendeu? Porque você tem a variação de ângulo. Aí você sabe, bom, cada vez que ela der uma volta,
completou um múltiplo de 2π. Né? Aí ela pode vir, não fechou. Aí ela dá mais uma volta, não fecha. Aí ela dá a terceira e fecha. Então deu 3 voltas. Claro que eu estou dizendo, ela pode vir, não fechou. Aí aqui ela avança mais um pouquinho, te engana, dá uma volta de volta e fecha sem, na verdade, completar volta nenhuma. Sim, sim, a variação de ângulo tem um sinal. Porque toda integral de linha, de superfície, tem um sinal que depende da orientação. Quer dizer, se você integra o campo andando daqui para lá, é um sinal. Se vier de lá para cá, é o sinal oposto. Se você fizer o fluxo considerando a normal para cá, ele tem um sinal. Se a normal estiver para cá, é o sinal oposto. Tá? Então, aqui, né, aqui é um exemplo super importante, porque você tem um campo cujo rotacional é 0, mas que no domínio considerado não é conservativo. Na verdade, o que a gente pode inferir é o seguinte: se você puder garantir que toda vez que você tiver 2 pontos no seu domínio, vamos dizer, um aqui, outro aqui, você dá uma volta por aqui, dá outra por aqui, você pode fazer uma deformação, uma homotopia de uma curva na outra, sem sair do seu domínio, então você vai poder aplicar o teorema de Stokes, e se o rotacional for 0, a integral aqui vai ser igual à integral aqui. Mas esse domínio não tem essa propriedade. Então, vamos dizer, mas aqui, vamos dizer, vamos dizer, a gente tem uma nomenclatura aqui, né? Quer dizer, a gente, primeiro, essa história aqui introduziu uma superfície. Então tem eu, em vez de pensar em termos de homotopia, que eu estou deformando uma curva na outra, eu botei a superfície. A curva final menos a curva inicial podia ser o ponto de chegada e o ponto de partida, e eu coloquei como bordo da superfície. Então, o meu teorema, eu encaminhei ele para dizer que ele relaciona uma integral do campo que eu tinha no bordo de S para a integral sobre S de alguma coisa que apareceu. E essa coisa, eu escrevi tudo isso em termos de campos de vetores. Eu estou fazendo isso, assim, é uma coisa histórica. Foi, eu acho que foi o Gibbs que... Não, os vetores, produto escalar, produto vetorial e tal, era uma coisa relativamente recente. O Hamilton inventou isso em 1843, uma coisa assim. Aí ficou apaixonado e tal. Então, boa parte das pessoas que trabalhou com mecânica dos fluidos, eletricidade, magnetismo e tal, vivia lá naquelas ilhas que usam polegadas e coisas assim. Né? O Hamilton era irlandês, o Kelvin acho que era inglês, coisas assim. E o Gibbs acho que era americano. O fato é que acabou tendo uma primeira narrativa em termos de campos de vetores. Quer dizer, tem uma área que chama análise vetorial, cálculo vetorial, e tal, porque está tudo em R3 e você consegue representar tudo em termos de vetores. O salto conceitual para elaborar em termos de formas, embora isso estivesse lá, a ideia das formas também estava lá presente, mas quando você tenta olhar isso para dimensões maiores, você tem que meio que abandonar um pouco os campos de vetor. Mas a ideia é rica, boa parte dela é importante. Então, a gente tem isso daqui. O que é misterioso é o seguinte, né? Foi meio mágico, né? Como surgiu esse bicho aqui. Mas, então a gente vai ter ainda aqui
comer um pouco de feijão com arroz, mas tem uma outra narrativa, né? Deixa eu só... Vamos fazer a narrativa pensando em termos de forma diferencial. Em vez disso daqui, vamos chamar aqui de... isso aqui é uma 1 forma, isso aqui é uma 2 forma. A ideia é que quando eu tenho, vamos dizer, F1 dx1 mais, vou botar só F2 dx2 mais F3 dx3, então a integral sobre C de F, né, vai ser igual à integral de A até B de F de x, y, z. Tá? C de t é igual a x de t, y de t, z de t. Eu vou omitir o t nessa história aqui, vai ser x de t, y de t, z de t. Na verdade, aqui não vai ser assim, vai ser... Eu não estou mais pensando como campo, então eu troco e escrevo F1 de x, y, z, dx1, leia-se x1 ponto de t, dt, mais F2 de x, y, z, aqui, vou chamar dx, dy, dz. Tá? Então, F1 aqui vai ser dx, vai ser x ponto. F2 dy vai ser y ponto de t, dt, mais F3 de x, y, z, dz, onde se lê dz, leia-se z ponto de t, dt. É a mesma coisa pensada de outra maneira. Mas é bem sugestivo, né, o dx e o x. Quando eu penso uma 2 formas, seria uma coisa assim, eu vou botar assim, dx, dy, e aqui eu vou botar G3, quer dizer, vou fazer de novo o que eu fiz na aula passada. Né? Quer dizer, quando eu faço o campo G1, G2, G3 e penso na integral de superfície, eu vou pegar esse campo e vou fazer o produto escalar por U vetorial V. Né? O de U é o derrom φ, derrom S, e aqui é o derrom φ, derrom T. Aí eu tenho o campo de vetores G, aqui eu tenho a superfície, aí aqui eu tenho derrom φ, derrom S, derrom φ, derrom T. Vou botar meu G mais torto assim, G. Aí eu faço o produto vetorial desses caras daqui e faço o produto escalar com esse. Isso daqui, né? Isso daqui é esse determinante, G1, G2, G3, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Então, isso daqui ó, é G1 vezes esse determinante, U2, V3, U3, V2, mais G2 vezes esse outro determinante aqui. G2 vezes U3, V3, U1, V1. Estou trocando a ordem para dar conta do sinal. Né? Mais G3, U1, V1, U2, V2. Aí eu posso dizer o seguinte, olha, que isso aqui corresponde a pegar os vetores U e V. Nesse caso, eu projeto no plano YZ e calculo a área
da projeção. Nesse outro, eu calculo, projeto no plano XZ, calculo a área da projeção com um sinal aqui, e aqui no plano XY. Então, eu represento esse projetar e calcular o determinante por três coisas assim, ó. dx... Eu boto isso aqui, é chamado produto exterior. Ele tem uma importância porque dx dy é menos dy dx. Isso daqui corresponde ao seguinte, isso aqui é uma forma bilinear que calculada em UV me dá U1, V1, U2, V2. Eu devia botar o contra. Bom, tá bom assim. Esse daqui é o dz dx de UV, vai dar U3, V3, U1, V1. E o dx dy quer dizer, eu tô dizendo o seguinte, que isso aqui é aplicar uma forma bilinear, uma transformação bilinear aplicada em U e V. Porque cada uma dessas coisas é bilinear em U e V. Então eu escrevo isso daqui, quer dizer, eu reescrevo esse bicho assim, né? Ele vira G1 DYDZ mais G2 DZ dx mais G3 dx dy. E aí a integral de superfície disso é justamente a mesma integral se eu botasse o campo. E então o rotacional, então o F passa a ser uma forma e esse cara aqui passa a ser uma dois forma dessa maneira. E eu tenho que escrever aqui porque eu não sei de cor a fórmula do rotacional. Eu sei que ela é dada por aquele determinante. A gente tem que ter um número finito de coisas que a gente consegue decorar. Então, eu consigo decorar a fórmula do determinante e reduzir. Né? Então, vamos dizer, eu tenho aqui F1, F2, F1, F2, F3, IJK, DDX, DDY, DDZ. E aí isso vai me dar esse cara daqui, coordenada aí, dROM F3, dROM Y menos dROM F2, dROM Z. Coordenada 2 vai ser dROM F1, dROM Z menos dROM F3, dROM X. E a outra vai ser dROM F2, dROM X menos dROM F1, dROM Y. E aí eu vou ter que substituir isso lá. Quer dizer, esse rotacional aqui, que era o campo de vetores, agora ele vai virar, esse aqui é o G1, né? dROM F3, dROM Y menos dROM F2, dROM X, dy, dz, mais dROM F1, dROM Z, menos dROM F3, dROM X, dz, dx, e mais dROM F2, dROM Y, menos dROM F1. Aqui é dROM X.
dx dy. Horrível, né? Mas vou fazer uma mágica. Hein? Eu tinha aqui F1 dx mais F2 dy mais F3 dz. Digamos que eu diga assim, olha só, para derivar isso, eu derivo esse, faço df1, esse df1 é dρ f1, dρ x, dx mais dρ f1, dρ y, dy mais dρ f1, dρ z, dz. E multiplico pelo dx com esse negócio assim. Então eu faço esse cara daqui, multiplico pelo dx. Bom, dx multiplicado por dx dá zero, porque se eu pegar o determinante com as duas coordenadas iguais, dá zero. Então aqui, isso daqui vai me dar dρ f1, dρ y, dy, dx mais dρ f1, dρ z, dz, dx. Olha só aqui, ó. Esse cara daqui, né? Esse cara daqui, dx dy é menos dy dx. Então eu posso botar assim, menos. Tá? Porque é um determinante, eu troco a ordem, troco o sinal. Então esse cara daqui está aqui. dρ f1, dρ z, dz, dx está aqui. Tudo que tem F1 nessa fórmula, está aqui. Agora, se você fizer a mesma coisa, pegar o df2 e multiplicar pelo dy, fazendo essa coisa aqui, você vai achar este camarada aqui. Tem uma coisa errada aqui, né? dz aqui. Vai achar esses dois caras. E se você fizer com F3, df3, dz, vai achar isso aqui. Então, é uma mágica. Você não precisa... Você pega o seguinte, você tem a sua forma F igual a F1 dx mais F2 dy mais F3 dz. Se você fizer o df, né? Então o df, que vai ser... Eu vou trocar esse cara daqui por essa notação assim. df vai ser igual a df1 dx mais df2 dy mais df3 dz. Fazer a conta que vai dar. Então, é uma narrativa, uma outra narrativa aqui, que faz sentido, né? Porque, como eu comentei na aula passada, quando eu faço uma integral de linha, uma integral de superfície, ou mesmo uma integral volumétrica, eu estou modificando a forma de medir coisas de dimensão 1, 2 ou 3 em cada ponto. Então, eu estou trocando o determinante, né? Coisas de dimensão 3 eu meço por um determinante, que é uma forma trilinear alternada. Coisas de dimensão 2 eu mediria por um determinante, mas, na verdade, né, como eu estou em R3, eu tenho que ter um determinante em cada plano tangente. Então, até é mais cômodo, mais razoável dizer, não, eu tenho uma forma bilinear alternada, e cada vez que eu pegar dois vetores, ela mede esses dois vetores.
Então, eu estou trocando os integrandos de vetores para formas lineares, bilineares, trilineares, e tem uma boa razão para isso, porque se eu pensar em Rn, eu não vou poder expressar formas. Né? Eu estou em R10, aí eu tenho a forma 7 linear, não tem vetor. Eu não vou poder. Vetores são. Vetor em Rn tem n coordenadas, não vai ser tudo com n coordenadas. Depois pode até explicitar isso. Então, pensar em termos. E mesmo, vamos dizer, na hora que a gente fez a conta, eu tive que torcer muito. Apareceu, lembrando, né, que apareceu uma coisa do tipo A de U escalar V menos A de V escalar U, que claramente é uma forma bilinear alternada, que eu meio que varri para debaixo do tapete e transformei num campo de vetores. Então, eu poderia dizer que o teorema me diz assim, olha, eu estou integrando uma forma linear, porque o campo de vetores, na verdade, está ali só para associar um número a cada vetor. E quando eu faço as contas, aparece uma forma bilinear que eu integro na superfície. É uma outra narrativa. E ela tem, vamos dizer, a gente perdeu os vetores, perdeu uma parte da poesia, né? Porque os campos de vetores tinham uma interpretação mais geométrica, né? Mas em compensação eles dão uma álgebra imbatível aqui, né? Não, é mais imbatível pelo seguinte, se você fizer em Rn, vai funcionar também. Quer dizer, a ideia de forma diferencial permite generalizar as integrais e permite, na hora de calcular essa derivada, na hora que você calcula essa derivada pelo teorema, essa álgebra funciona maravilhosamente bem. Então, é uma coisa poderosa. Não explica nada, mas, pelo menos, tá, para explicar, a gente vai ter que botar o pé no chão, voltar lá no... Eu vou tentar... Vamos dizer, então, eu estou com duas narrativas competindo aqui, ou coexistindo, né? Não estão competindo. Assim, você tem uma com campos de vetores e outra com formas lineares, bilineares. Oi. Eli Cartão. Algebrizar, você vai ter um desafio, né? Que sai do 1 do 2, mas como você falou, do 2 para o N não surgem mais monstros, né? Você já está. Mas a ideia de campo de vetores tem uma ideia de dualidade. Eu gosto de pensar em termos de campos de vetores, ainda mais que eu gosto de pensar, né, para geometrizar, você tem que pensar em R3. Tem uma. Eu não jogaria de. Ah, não, esse negócio é muito melhor, joga fora os campos de vetores. Não, deixa eles aí, que eles são legais. Mas são duas narrativas, estão construídas tal, só que nenhuma das duas explicou a natureza dessa derivada, como é que essa mágica aconteceu e como é que isso vai se generalizar. Quer dizer, a algébrica vai se generalizar, mas algebricamente, sem... É uma derivada, mas é uma coisa algébrica. Então tem uma... Eu vou tentar escarafunchar o que é essa derivada. Que está ligada a uma ideia de densidade de fluxo, que é como os físicos pensam. Você olha o fluxo através do bordo, divide pelo volume, passa ao limite, isso é uma densidade de fluxo e é, no fundo, essa derivada aqui. O que? 15 para medir? Deu para acompanhar essa narrativa aqui? Oi. A ideia é assim, ó. Deixa eu apagar aqui.
Não, vou fazer em Rn, tá? Você está em Rn. Né? Aí você tem, vamos dizer, se você tem K vetores, né? O 1, o K. Aí eu quero associar um número a esses K vetores. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escolher K coordenadas, porque cada um tem N coordenadas. Então eu tenho K vetores em Rn, não tem determinante. Mas eu escolho K coordenadas, as mesmas K em cada um, aí eu fico com uma matriz quadrada e pego o determinante. K é menor que N. Menor ou igual, né? O igual é sem graça. Então eu pego assim, o 1, o 1, N, não, vou botar ele assim, o K1, o KN. Aí eu pego K coordenadas aqui. Essas coordenadas vão ser as coordenadas x e 1 até x e k. Normalmente, a gente ordena esses índices aqui de ordem crescente. É claro que você pode trocar a ordem, mas trocar só vai trocar o sinal. Então, eu pego esses caras aqui e eu defino assim, ó, dx1, dx e k, calculado em U1, o k, é o determinante menor que eu obtenho jogando fora as n menos k linhas que eu não escolhi. Então, isso daqui, ó, eu defino, vamos dizer, para ser assim, abstrato, vamos dizer, sintético, eu defino π índice I de Rn em Rk, que leva assim, x1, xn em x1, x e k. Então, eu projetei o Rn no Rk escolhendo essas k coordenadas. Então, isso daqui é exatamente o determinante de π, π índice I de U1, π índice I de UK. Então, eu peguei as K coordenadas escolhidas de cada um, faço o determinante, e isso é essa coisa. Não, porque quando eu escrevo... isso só fica infinitesimal quando eu aplico isso em vetores infinitesimais. Entendeu? Porque quando eu tenho um objeto de dimensão k, ele está parametrizado aqui. Aí aqui, eu pego um pedacinho infinitesimal, ele me dá um pedacinho infinitesimal, e aí, quando eu aplico esse bicho nesse cara aqui, todas as coordenadas são infinitesimais, e aí aparece alguma coisa infinitesimal. É como o dx1 também. O dx1 é a transformação linear que pega a primeira coordenada de x. Ela só fica infinitesimal quando eu estou fazendo o x1 ponto de t dt. É infinitesimal, é lá. É meio... Para mim foi um drama durante muito tempo, porque eu aprendi no curso preparatório lá de pré-vestibular, que tinha um dx que era infinitesimal. Aí eu cheguei aqui na graduação, o infinitesimal não existia. Né? Aí eu tinha um dx, mas é um pouco isso. A gente usa uma notação
que o dx não é infinitesimal, mas na hora que você bota nas contas, ele dá o infinitesimal. E aí, esse negócio, então, vamos dizer, tem as mesmas regras de determinante. Quer dizer, você troca a ordem, troca o sinal. Você soma... Bom, essas coisas são... Na verdade, né, isso aqui está dizendo o seguinte, as formas... Como é que eu determino uma forma K-linear alternada em Rn? Eu preciso saber o valor dela em cada uma das combinação de NKK escolhas de K vetores da base canônica. De certa forma, que você vai pensar assim, eu estou em Rn, eu preciso pegar K vetores e atribuir uma área a eles. Tipo uma coisa tipo área. Então, uma coisa tipo área é uma coisa K-linear alternada. Só que a coisa K-linear alternada em Rn vai ter um efeito em cada, vamos dizer, subespaço de dimensão K que você escolha. Ela está ali no ponto, ela é a mesma, mas ela tem efeitos diferentes. E é importante que isso aqui tenha um produto, né? Quer dizer, quando você faz dxi exterior dxj, simplesmente é isso, né? dxi1, dxik exterior, dxj1, dxjl. Isso aqui podem ser coisas diferentes. Claro, aqui não pode ter cara repetido, porque zero. Aqui também não. Mas se algum de K for igual a algum de K, zero. Em particular, se J mais K for maior que N, vai zerar. Então, isso aqui agora, né, se esse é uma K forma, esse é uma L forma, isso aqui é uma K mais L forma. Tá? Produto exterior. Tem, vamos ver, essa maneira de definir, ela é ótima, mas tem um problema porque ela depende de uma escolha da base e também o seguinte, você tem a mesma forma, às vezes ela pode ser representada de maneiras diferentes. Mostrar que essa diferença, essas maneiras diferentes de representar vão dar a mesma coisa. Por exemplo, aqui, só pensando assim, se eu escolhesse outra base, ia mudar tudo, mas o produto exterior não deveria depender da base. Então tem uma definição mais abstrata, mas essa aqui é tão boa e funciona tão bem que vou ficar com ela. Assim. Então, a gente fez o caso particular disso para 1 formas e 2 formas. Eles têm essa ideia aqui. Não é tão... É meio que assim, né? Aqui você diz, olha, eu tenho uma coisa que mede coisas de dimensão K aqui, outra que mede coisas de dimensão L, então para coisas de dimensão K mais L eu faço assim. Então a ideia quando você troca a ordem de 2 aqui, troca o sinal. É distributivo e pode somar. O que não, quando você faz dxj exterior dxi, não necessariamente vai dar menos dxi exterior dxj. Porque, olha só, quando você faz isso aqui, é como se você fizesse o seguinte, ó, cada um desses... Esse daqui vai ultrapassar os L daqui. Então vai ter um menos 1 elevado a L. Aí o seguinte também. Então você vai ter, na verdade, menos 1 elevado a KL, que é o número de trocas que você tem no total. Bom, vai ser
é uma álgebra muito boa para a gente usar. Eu vou agora tentar. A situação é meio assim, ó. Então nós temos superfície parametrizada, você pega um retângulo e parametriza alguma coisa. Se você quiser uma superfície de dimensão K parametrizada, você pega um K-bloco, parametriza uma coisa K-dimensional em Rn. Tem o bordo. O bordo é o bordo do retângulo, que tem uma ordem aqui, e tem o bordo do bloco, que também vai ter que analisar como é que é o sinal. Mas, basicamente, está... Oi. O fator de esticamento, justamente, como a gente está com formas, a forma ela já incorpora isso. Entendeu? Na hora que a gente fez a forma integral sobre ds, né, a gente aplicou a forma nos vetores já esticados e integrou lá embaixo. Então ele está incorporado à forma. Se você quiser fazer uma integral escalar, aí você vai ter que parar e pensar um pouco como é que você define o ds. Mas, por enquanto, não é um problema. Tá? Então, o que eu estou dizendo é assim, ó, que você tem uma ideia de superfície parametrizada que se generaliza, uma ideia de bordo que se generaliza, embora tenha um problema lá do sinal que vai ter que ser pensado. Se eu trocar a ideia de campo de vetor pela ideia de forma, então o integrando sobre uma superfície de dimensão K é uma coisa desse tipo. Coisa K linear alternada. E aí eu posso pensar assim, ó, eu tenho então um objeto, vamos dizer, eu posso reescrever o meu teorema assim, ó, eu tenho uma forma ômega que eu integro no bordo do meu objeto. Meu objeto é M. E aí isso vai dar uma integral em M de uma coisa que é derivada de ômega. Tá? Aqui é o bordo da superfície, a superfície. Aqui é o campo de vetores rotacional do campo de vetores. Então, tem uma possível generalização. Eu só não entendi até agora como é que eu vou... Na verdade, eu poderia ser totalmente desonesto, como 100% dos textos que você vai encontrar, e vou te dizer que a definição é essa aqui. Você faz isso, tá? E depois, magicamente, veio o teorema. 100% não, vamos dar 99%. Então, eu vou, na próxima aula, tentar discutir essa derivada aí. Eu vou voltar lá no teorema de Green, botar o pé lá no teorema de Green e tal, e tentar... eu preciso de uma definição que torne o teorema evidente. Porque eu na verdade, eu fiz umas contas, achei um teorema, uma definição. Eu tenho que acreditar, porque eu fiz o experimento. Né? Mas eu olho para aquela definição, eu não entendo, e eu olho para o teorema, eu não sei como que ele sai daquela definição. Eu preciso de uma definição que torne o teorema evidente. Então vai ter um esforço assim, e depois... Eu acho que eu vou priorizar um pouco nesse curso a construção da teoria e um pouco menos os exemplos, mas os exemplos têm que aparecer. Então é isso.